E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e antes de mais nada eu quero agradecer você que vem se inscrevendo, que vem comentando, que vem curtindo. Você que acabou de chegar aqui de paraquedas, o YouTube falou, vai lá, vê ela, dá uma chance. Muito bem-vindo ao meu canal. Já faz algumas semanas que eu tô com esse projeto a respeito do documentário da Xuxa que estreou na plataforma do Globoplay. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui linkado todos os vídeos, desde o primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto e esse quinto aí que às vezes você esbarrou sem querer. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, eu gosto de deixar algumas coisas esclarecidas, tá bom? Se você aí, você que tá chegando agora, não me conhece, se você me vê olhando pra baixo, pra um lado, pro outro, se a menina tá perdida, não é isso, eu tô à procura do meu papel. Eu sempre tenho aqui um papel comigo. É uma muleta, uma ajuda pra mim não me perder, pra me seguir direitinho ali no roteiro, tá bom? Eu não sou louca, eu não sou maluca. Mas antes de mais nada, né, enquanto eu me ajeito daqui e vocês vão se ajeitando daí, como é que vocês estão? Gostaram do último episódio? Né? Vocês acharam legal? Vocês esperavam mais? Já tem alguma coisa outra aí? Tipo assim, ai, Thaís, isso aí já tá por fora, já foi, já passou. Ou vocês ainda estão hypados com o documentário da Xuxa? É mesmo, eu fiquei sabendo que ela vai lançar um filme, né? Gente, pior que eu não escrevi aqui. Sabe quando você tá com o nome do filme na ponta da língua? Mas eu vou deixar aqui, eu vou escrever, tá bom? Agora aqui gravando eu não tô lembrando não, mas eu vou escrever. Se eu não me engano eu consegui até fotos já desse novo filme que vai estrear. O que vocês acharam, gente? Que esse projeto dela foi um tiro no pé? E você, ai Thaís, eu achei que esse projeto dela foi um tiro no pé, eu achei que não foi muito legal, achei que a Xuxa não devia ter feito isso. O que vocês acharam? Conta pra mim. Deixa aqui nos comentários. Agora que eu já ajeitei os meus papéis, eu já me ajeitei, você também já se ajeitou daí? Vamos começar. Eu sempre gosto de começar pela ficha técnica. Xuxa é o documentário. Na quinta-feira, agora dia 10/8, foi ao ar o último episódio. Ele é uma produção de 2023. Ele estreou no dia 13/7, uma única temporada. Hoje, especialmente, eu vou estar comentando o quinto e último episódio. Eu coloquei que ele levou 1 hora, mas eu acredito que ele levou bem menos. Acho que no máximo 54, 55 minutinhos. O gênero é biografia, personalidade, documentário. A plataforma é o Globoplay e a classificação são a classificação é 14 anos. Vamos começar. Já pedi para você deixar um like? Acho que não. Deixa um like aí pra gente antes da gente começar. Porque às vezes eu falo tanto e às vezes você vai até esquecer, né? Então eu tenho que fazer isso. É meu compromisso sempre estar aqui te lembrando. Deixa um like, se inscreva e comente. Vamos lá, Xuxa o documentário, quinto episódio, Uma Velha Chocante. Logo de começo, gente, logo de início, a gente mostra assim os primeiros minutos, caso alguém esqueceu, mostra a respeito de como a Xuxa sempre esteve envolvida e trabalhando em campanhas. Né? Acho que assim, podem criticar, podem falar muito mal, mas ela sempre esteve à frente de muita coisa. A gente também não pode esquecer que ela tem uma fundação, né? Fundação Xuxa Meneghel, que ajuda bastante crianças. Então, assim, a gente começa já o documentário lembrando isso. Ela esteve à frente de campanha contra as drogas, ela esteve à frente de campanha de vacinação, como eu falei, tem essa instituição dela. Ela também teve, quando estreou Lua de Cristal nos cinemas, foi uma grande arrecadação de alimento, que era só levar um alimento não perecível para poder assistir. Ela também, ela teve à frente de campanha para não bater na criança, não bata em criança. Se não me engano, é não bata, eduque. Também ela teve ultimamente à frente da campanha contra a exploração econômica e sexual de crianças e adolescentes nas fronteiras. Então, assim, a Xuxa, como todos nós, ela pode ter as suas imperfeições, mas ela sempre procurou estar voltada, né, ajudar de alguma maneira essa criançada. Se você teve filhos lá nos anos 80, 90, com certeza você levou suas gurizadas para tomar vacina e ganhou um autógrafo. Ela também era bem amiga do Zé Gotinha. Bem que se você segue ela no Instagram, ela também até hoje ali ela fala, ela comenta, ela tá sempre em prol disso. Eu acho isso muito bacana e eu achei legal que pelo menos esse último capítulo é uns segundinhos bem curtinho, mas tá lá. Tem essa parte ali falando também.
Logo após disso, a gente já tá dentro do carro com a Xuxa e a Sasha, indo pra Coroa Grande, ali no Rio de Janeiro. E a Xuxa comenta, né, que ali ela e a família dela costumava passar as férias de julho e dezembro, às vezes também eles iam nos finais de semana, curtir. E que ali na época, ali na Coroa Grande, ali naquela cidade, existia 2 clubes, né? Existia um clube ali, acredito que eram clubes privados, né? Existia o Clube Palace e o Clube Iate. Eu acho, se não me engano, acho que o pai da Xuxa fazia parte do Palace, né? Porque pelo menos quando o Augusto Boutique fala, ele fala que fez lá o desfile dele. Então assim, ela tá lá com a Sasha pergunta, nossa, mas você vinha muito aqui? Ela fala, não. Era só nas férias e às vezes finais de semana. E era nesse clube que a galera se reunia, tinha bailinhos, né? Tinha dança, foi ali que rolou os primeiros beijos, abraço. Gostoso, né? Às vezes, se você vai pra Coroa Grande, acha que é uma cidade pequena, não tem muita coisa, tinha um clube lá pra galera ir lá se divertir finais de semana. No Clube Palace, como eu falei, foi lá que a Xuxa desfilou pela primeira vez com 16 anos, né? Que foi onde eu falei que ela menciona o Augusto Boutique. Eu até tirei uma foto dele, eu vou ver se eu encontro uma foto um pouco menos pior, mas eu tirei uma foto dele sim, ali do documentário mesmo. Aí o Augusto, né, sai um pouco das meninas ali da Sasha e da Xuxa e vai pro Augusto, né? O Augusto conta um pouquinho da história dele, de onde ele veio, como ele começou. Ele conta que na verdade ele conheceu o irmão da Xuxa, o Cyrano, né? O Cyrano desfilava pra ele algumas peças, algumas roupas. Só que o Cyrano parou e falou: "Ah, eu tenho uma irmã. Eu gostaria, você não poderia dar uma oportunidade para minha irmã?", né? Ela tem 16 anos e foi assim que a Xuxa conheceu Augusto e foi assim que a Xuxa começou a desfilar para ele. Tanto que ele menciona, assim, que, cara, ele foi muito bem recebido, os desfiles dele eram sempre muito cheios. Você vê que ele menciona que num único desfile ele reuniu a Xuxa, a Luísa Brunet e a Cláudia Raia. Então ele fala que a Xuxa era uma querida, que ele assim não tem muito o que falar mal dela. Não é que falar mal, ele fala assim que ela era perfeita, ela não fumava, ela não bebia, ela era daquele jeito esquisitada. E aí mostra fotos da Xuxa desfilando e tudo mais, e biriri bororó. E aproveitou que já mencionou ali da Luísa Brunet, que elas desfilaram juntas e tudo mais, pra Luísa Brunet ser convidada agora pra entrar também. Ela fica praticamente todo o episódio ali com a Xuxa. Eu gosto que fica meio que uma conversa de comadres, né? Elas sentam, elas se abraçam, elas relembram que elas trabalharam bastante tempo juntas, que era sempre uma cuidando da outra, que elas fizeram muitas capas pra revista Nova, Manchete, a própria revista Desfile, que as duas, assim, tanto que lembra da Fátima Ali, que ela participou do 3º episódio do documentário, que ela surge ali do 3º, do 2º episódio, quando vai falar da carreira internacional da Xuxa, eu acho que ela aparece e ela também aparece no 3º para contar algumas histórias ali a respeito do Ayrton. Mas então, a Fátima volta também para falar a respeito disso, das duas modelos, né, na época que Luísa Brunet e Xuxa tava bombando. Você vê que, cara, muitas capas que elas fizeram. E ela fala que a Xuxa tinha um corpo muito bom, que a Xuxa fez bastante fotos de lingerie, que o corpo da Xuxa não precisava de muito retoque. Ela falou que a Xuxa sempre foi muito profissional, né, no que ela fazia. Ela chegava no horário certinho, ela tava assim, ela nunca tinha má disposição, né? Se ela falava, Xuxa, faz isso, faz aquilo, ela sempre fazia. Então entra ali, essa parte, ela e a Luísa Brunet, e às vezes mostra mini flashbacks de outras pessoas falando a respeito disso, de como era a fase dela, essa fase dela de modelo, como é que era. É nesse ponto também ali da conversa que a Xuxa fala esse título, né, que ela recebeu de símbolo sexual. Ela fala, aí é que veio esse título de símbolo sexual. Só que assim, gente, de sexual, porque ela sempre... Porque tem meninas mesmo que às vezes tem 11 anos, 12 anos, e você não dá aquela idade pra elas, né? O corpo das meninas já tá bem mudado. E a Xuxa ali com seus 16, todo mundo achando ela um símbolo sexual, isso e aquilo. E essa história aqui é maravilhosa. Eu até anotei. Porque assim, a Xuxa fala que ela não sabia fazer cara de tesão nas fotos. Porque na hora de fotografar, eles precisavam que ela fizesse uma cara de desejo, né? E quando fala-se tesão, eu ligo a desejo, é uma coisa mais sensual. Aí aprenda, porque eu aprendi e eu acho que coisa boa a gente tem que passar pra frente. Ai, gente.
A Xuxa falou assim que eles, assim, pra dar pra ela, né? Dar pra ela ficou meio estranho. Pra eles explicarem como seria essa cara de tesão, canetinha na boca, tá? Segura. Você que está aí na sua casa agora, vamos lá, todo mundo com tia Xuxa e comigo. Canetinha na boca. Pegou? Essa aqui? Aí você vai pôr assim, né? Tira a caneta, fica só com isso aqui. Olhos cerrados, aquele. E. Eu dei tanta risada. Gente, é claro que quem sou eu perto de menina Xuxa? Xuxa fazendo é muito melhor. Muito melhor. Gente, como é que é o negócio? Põe a caneta na boca. Aí você faz aquele olhar. Aí você tira a caneta. E faz o. Tanto que a Xuxa fala. A Xuxa fala que ela, a maioria das fotos, ela tá com esse negócio de. Isso é tesão. Ai, meu Deus, a Xuxa faria isso é cara de tesão pra uma virgem. Eu não sabia o que era tesão. Ai, gente, que difícil. E por ela não saber, os fotógrafos ficar ali, Xuxa, sei lá, cara, sensualize. Ela acho que. É que assim, eu acho que esse negócio de tesão é muito os olhos, né? Os olhos, não adianta só você ter um corpo, acho que é um conjunto da obra. Seus olhos têm que falar e tudo mais. E a Xuxa não tinha isso, então eles ficavam, imagina a caneta, tira a caneta. Fica assim, você tá com a caneta, hein? Agora tira. Os olhinhos, que tô tentando te seduzir. E por ela sempre ter essa dificuldade, ela ganhou um apelidinho muito interessante, pra não falar outra coisa. Ela falava que quando chegava ali pra fotografar e as pessoas tinham a rodinha, porque ela era espalha-roda. Sabe espalha-roda? Que você chega, a roda se espalha, parece que você o assunto chegou? Então era mais ou menos isso. Quando ela chegava, a galera já falava, para, muda o assunto porque o cabação chegou. A Xuxa falou que odiava. Eu acho que eu também te entendo, Xuxa. Eu acho que eu também ia odiar essa porcaria desse apelido. Aí assim, ela... Deus do céu. O que aconteceu com a nossa pobre da nossa Xuxa? Ela começou a sofrer bullying, porque isso é bullying, tá? Isso não tem outro nome. E ela falava pra mãe dela, falava, mãe, eu quero perder a virgindade, porque ela acreditava assim, depois que eu perder a virgindade, né, aí eu vou conseguir fazer essa cara que todo mundo quer que eu faça. E a mãe dela falava, minha filha, se acalme, vai chegar a hora certa, não é assim que funciona. E ela, não, mãe, não. Tanto que a Xuxa chega a confessar que ela pesava, né? Ela fala assim que, como assim, Thaís, ela pesava? Ela, assim, como ela tava nessa procura de perder a virgindade, ela ficava forçando a barra com os meninos. Ela falou que namorou um fotógrafo e, assim, o pai dela era militar, né? Então o pai dela tinha coleção de armas. Ela levava os caras lá na casa dela pra conhecer, pra namorar. O pai dela é maravilhoso. Ele ficava, assim, dava um nada no pai dela. Ele, vou limpar minhas armas. Então, assim, quando o garoto tava na sala, Xuxa, ele vinha, o pai da Xuxa, pra limpar as armas. Assim, o cano da arma, ele assoprava, praticamente apontando pro rosto do menino. E, resumidamente, todo cara que a Xuxa arrumava, ele não queria, né? Não, sai fora, velho. Sem falar com esse fotógrafo que ela tava namorando na época, ele perguntou assim, você é virgem? Ela, não sou. Então, assim, primeiramente, que os caras já ficavam intimidados pelo pai dela ali limpando a arma. Sem falar que, poxa, mano, seu pai já é militar, já tem uma coleção de armas, você ainda é virgem? Desculpa, não vai rolar. E, pobre de Xuxa, como que ela ia perder o cabação, gente? Difícil. E é nesse, assim... nesse vai e vem e vai, dos meninos ir lá, e o pai dela ficar enchendo o saco com isso. É nesse tempo que ela conheceu o Pelé. Finalmente, olha... O Pelé, não é que o Pelé apareceu, gente? Eu venho reclamando que desde o primeiro vídeo, né? Desde o primeiro episódio da série da Xuxa, não é mencionado o Pelé, não é falado do Pelé. Ele é mencionado bem por cima. Mas aqui no último episódio é falado muito mais do Pelé. Quando a Xuxa conheceu o Pelé, ela tinha 19 anos, ele tinha 42 anos. Eles se conheceram lá no Copacabana, que foi assim, a Xuxa foi convidada para fazer, a Xuxa, a Luísa Brunet e mais duas modelos, foram convidadas para fazer uma capa da manchete com o Pelé. Eu acho que eu consegui essa foto, tá? Olha essa foto, tá vendo essa foto? As quatro estão de dourados e o Pelé no meio. Detalhe, a Xuxa deixa claro que essa foto aí, quem pensou nas posições de cada um
foi o próprio Pelé. E ela fala que o título da matéria era Minha Liberdade Vale Ouro. Então, assim, o Pelé, ele que organizou tudo, tanto que pra foto ele queria uma loira, uma morena, uma mulata e uma ruiva. Armou tudo, bora tirar a foto. Nessa foto, o Pelé, acho que ele tá com a mão na Xuxa. Então, quando a revista foi lançada, todo mundo queria saber quem era aquela loirinha que o Pelé tava encostando a mão. Só que olha como é que é a vida. A Xuxa fala que depois da sessão de fotos, o Pelé ficou dando em cima da Luísa. E a Luísa falando, tá, mas não, sou casada, não. E ele, assim, na verdade, quem ele ficou interessado primeiro não foi nem na Xuxa, foi na Luísa. Aí a Xuxa comenta que no finalzinho ali que todo mundo se trocou, vamos embora. Ela foi se despedir do Pelé e o Pelé deu um beijo, mais ou menos aqui, na boca dela. E a Xuxa fala que ela sentiu, sei lá, o coração dela disparar. E ela já pensou, vixe, já tô gostando já. Tanto que a Luísa, elas são conversa de comadres. A Luísa fala, nossa, mas assim, já de cara. Aí a Xuxa, foi, menina, aquilo foi uma desgraça. Sabe o que eu acho, gente, aqui na minha humilde opinião? Que assim, acho que todo mundo tem aquele relacionamento que você tem uma vergonhinha alheia. Não sei explicar, mas eu acho que a Xuxa, ela tem uma vergonhinha alheia desse relacionamento dela que ela teve com o Pelé. Relacionamento, porque também ela explica essa parte lá no documentário. Aí tal, o Pelé deu quase que o selinho ali na Xuxa. Depois disso, o Pelé começou a ligar bastante pra Xuxa, convidando ela pra sair e tudo mais. Por exemplo, eu vou ver o Roberto Carlos. Você não quer ir ver o Roberto Carlos com o Pelé? Detalhe, o Pelé, ele ligava e falava na terceira pessoa. Ai, poxa, já tá todo mundo aí falando que você tá namorando o Pelé mesmo. O que tem? Vamos sair. E foi assim que começou. Eles começaram a sair bastante. Onde o Pelé ia estar, ele convidava a Xuxa pra estar. Eu, pessoalmente, gente, isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que o Pelé, ele era um grande marqueteiro. Né? Eu não sei, assim, da carreira dele, eu não sei com quantos anos ele parou de jogar. Né? Você vê que, graças a Deus, ele tava bem saudável, 42 anos, quando ele conheceu a Xuxa, não dava essa idade pra ele. Então, assim, o cara, ele queria fazer grana. É isso, ponto. Ele precisava, ele tava fora já dos campos. Então, tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar, o Pelé tava metido. O Pelé despilava. O Pelé desfilava. O Pelé fazia isso, o Pelé fazia aquilo. E aí é que vem o fatídico comercial. Ai, gente, comercial é tão vergonha alheia. Se você que tá me assistindo conseguir achar no YouTube ou em algum lugar aquele comercial, é muita vergonha alheia. A Xuxa fala que tudo ali, praticamente a maioria das coisas que ela fez na época que ela tava com o Pelé foi influenciada por ele. Ai, gente. Porque ela fala assim, o Pelé falava amizade colorida, eu repetia. Às vezes eu sentia, a Xuxa, coitada. É papagaio de pirata, amor? Tudo que a pessoa fala se repete? Difícil. Mas ela fala isso, que igual aquele comercial que o Pelé aparece, acho que falando a respeito de consórcio, um apartamento, e a Xuxa está junto, todo aquele roteiro foi o Pelé que escreveu. Aquele roteiro dela dando em cima, poxa, Pelé, olha a ideia que eu tive. Ai, gente, é muita vergonha alheia, eu não vou aqui ficar repetindo, não. Vai lá e assiste, é maravilhoso. Ela fala que ela quer sair, aí ela fala, aí depois já corta, eles aparecem lá no playground do condomínio. Ai, Pelé, aqui é maravilhoso. Nossa, vou dar um tibum na piscina. Aí aparece a Xuxa dando um tibum, do nada corta, ela já tá lá na sauna com o rabo pra cima, com o popô pra cima. Ai, e aqui tem uma sauna, você quer um apartamento? Aí corta pro Pelé, de 2 dormitórios ou de 3, volta pra Xuxa. Ai, Pelé, você viu que aquela igreja do Carmo, não sei que igreja que era, é bem pertinho daqui? E aí, o que você acha? E o Pelé, sim, eu vi, isso me deu uma ideia. É mesmo? Ele, sim, eu tenho que pagar uma promessa. E eles ficaram nisso. Você vê que a Xuxa comenta que ela ficou com o Pelé há uns 6 anos, né? E durou bastante, era um relacionamento legal. E o que eu percebi, que você vê que a Xuxa fala assim, gente, eu não posso falar que eu era namorada do Pelé, porque eu não era namorada. Você vê que a Xuxa comenta que depois, quando ele lançou um livro, que ela foi ler o livro dele, que ela viu que na mesma época que ele saía com ela mesma fala, ele saía com fulaninha, com cicraninha. Então não era assim namorada do Pelé. Sem falar que no próprio documentário, tá lá, acho que é um carnaval, uma jornalista tá entrevistando a Xuxa, e parece que eles pularam o carnaval em lugares diferentes.
E ela fala, né, nossa, você tá aqui, o Pelé tá lá em outro lugar, vocês não são namorados? E a Xuxa fala, né, a gente não é namorado, a gente tem uma amizade colorida. Tanto que a jornalista indaga, né, ela fala, mas pra nós cariocas, amizade colorida é muito mais. Ela, né, é só amizade. Mas assim, os dois tiveram um trelelê sim, eles ficaram 6 anos juntos. Tanto que a Xuxa fala que o Pelé foi o primeiro cara que, assim, ela transou, que ela viu como é que funcionava ali na cama, que ela transou legal, assim, as palavras da própria Xuxa. E do mesmo jeito que ela jogou o Pelé, do mesmo jeito a gente já para de falar do Pelé. Né? Porque foi isso, eles dois ficaram juntos, bem que a Rose, lembra da Rose? Que eu mencionei ela aqui no segundo episódio, que aquela produtora americana, ela aparece pra falar assim que a Xuxa e o Pelé terminaram porque as carreiras estavam seguindo pra um lado diferente. Aí sabe o que eu lembrei? Daquela moça lá que falou, não a respeito da Marlene e da Xuxa ter um caso, mas a respeito assim, eu acho que o Pelé, você vê que eu não lembrava disso. Foi esse eu vou pôr na conta do meu irmão, que eu tava comentando, eu comento com a galera aqui antes de começar a gravar e tudo mais. E meu irmão falou, tá, o Pelé ele era bem galinha, né? Ele era bem mulherengo. Então às vezes isso não tava pegando muito bem pra imagem da Xuxa. Sem falar que eu acho que o Pelé, ele era um grande arroz de festa. E sempre ele queria arrastar a Xuxa porque dava mais ibope, dava mais, sabe? Vai ter mais visualizações. Isso aqui. Visualização é uma palavra agora. Mas assim, não que eu tô falando que o Pelé é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vem aqui escrever, Thaís está falando. Não estou falando isso. Eu estou falando que o Pelé também se aproveitava e a Xuxa ia porque ela queria. É business pros dois. Porque do mesmo jeito que o Pelé ajudava ela também, ele também ajudava ela. Porque o Pelé também não era qualquer um. Porra, o Pelé, né? Então não é qualquer assim, ai, nossa, ele é um jogadorzinho meia boca. Não, era o Pelé. Então esse relacionamento deu muito certo, sim, pros dois até um certo ponto. Eu vou falar de mim. Eu acho que a Marlene pegou e falou, não tá com nada, termina com esse cara e bora trabalhar, bora que eu vou te mostrar um caminho diferente. Terminando de falar do Pelé, voltamos lá pra conversinha das comadres, porque a Xuxa e a Luísa, elas falam que assim, por elas serem modelo, né, as pessoas achavam assim que elas eram um objeto, né? Ah, você é modelo, você tá na vitrine, você deve estar à venda, né? E não era assim. E até hoje acontece esse tipo de coisa. E na época, por incrível que pareça, era normal, né? Era normalizado. Bem que hoje em dia eu acho que muita coisa tá mudando, porque tem muitas mulheres lutando, falando que isso não é normal e que isso não pode ser normal e que a galera não pode aceitar isso, né? Você vê que gente, se você não for assediada, todo mundo foi. Aí você já começa a se achar estranha. Não é com essas palavras que elas falam. Mas elas falam que elas até... fui assediada. Passou a mão em mim. Normal. E elas começam a falar sobre tudo isso. Elas falam a respeito disso, de como era difícil, como as pessoas viam elas como só um objeto, às vezes por causa das fotos e tudo mais, porque você sabe que a galera gosta de misturar, né? Basta você pousar pra uma foto. Aí também tem aquele caso que tem aquilo tudo da roupa. Mas você tá com essa roupa, você tá convidando. Não, amor, não tô convidando nada de nada, tá? Se ponha no seu lugar. E elas começam a puxar pra esse lado. Pra falar. E você vê, a Luísa, ela conta uma situação que ela passou. Gente, que absurdo. Ela falou que ela tinha feito pousado pra Playboy, né? Porque a Luísa, cara, a Luísa é gata pra caramba. Tanto que ela brinca, ela vai... Só abrindo um parênteses, quando ela entra ali pra conversar com a Xuxa, que ela tá de vermelho, que ela fala um pouco dos anos 80, que era tudo diferente, que a Luísa ainda, hoje em dia, ela tem saudade daquela mulher perua, né? Porque era maquiagens fortes, brincos, roupas, tudo mais, biriri e bororó. Voltando pra contar a história da Luísa. A Luísa pousou, né, pra Playboy. Ela, na casa dela, recebeu um telefonema de um cara falando que queria contratar ela pra fazer umas fotos de biquíni. Aí a Luísa foi, né? Ele deu o endereço, vem aqui nesse endereço, não tá horário. Ela foi, chegou lá, o cara tava de toalha, a Playboy... Você vê que ela foi, acho que numa parte hotel. Eu não sei se ela foi, assim, pra negociar os preços e tudo mais, mas eu sei que ela chegou lá, a Playboy dela tava na cama, o cara só de toalha, uma champanhe, e o cara foi receber assim, ela na porta. Eu sei, meu amor, que a Luísa, ela deu um show, falou um monte, xingou o homem todinho, até a 10ª geração dela. E depois que isso aconteceu, que se espalhou como uma pólvora, essa situação chata que aconteceu naquele hotel, não sei onde ela tava, ela falou, olha, eu posso falar que diminuiu muito, viu? Porque as pessoas falavam, não faz isso que a Luísa é maluca. Porque eu nunca aceitei isso. Eu nunca achei legal e nunca vou achar. E nisso a Xuxa também lembra.
uma situação que ela foi pousar, né? Ela foi desfilar numa cidade. Aí o filho da dona que contratou a Xuxa invadiu o quarto da Xuxa, falando que queria ficar com ela, que ia ficar com ela, pronto, acabou. E a Xuxa ficou desesperada. Ela, menina, quase que eu me jogo pela janela. Eu comecei a gritar, 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 gritar. E esse cara falando que era dono da cidade, que ele mandava em tudo. E eu, assim, desesperada. E eu, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Então, nesse ponto do documentário, elas pegam pra falar a respeito disso. De como é uma coisa abusiva, de como os homens acham que donos, só porque tem dinheiro, só porque tá contratando, só porque elas estão ali numa capa de revista. E assim, gente, elas estão muito bonitas, tem várias capas, e nós temos que lembrar, gente, ali era os anos 80. Então era tudo muito cavado, era tudo muito sensual, era o normal, né? E nesse ponto aqui, né, que depois que elas contaram tudo isso, eu vou falar aqui lá no vídeo também, vem o caso do abuso da Xuxa. Então assim, pra você que tá me assistindo agora, que te dá gatilhos, não é assim uma coisa legal, eu vou pôr uma minutagem. Tá bom? Eu vou pôr uma minutagem e a partir dessa minutagem que eu devo ter jogado em qualquer lugar aí, você assiste daí por diante, tá bom? Porque de verdade, é pesado, não foi fácil assistir, é bem triste os relatos que a Xuxa deu ali. E eu fiz questão de escrever e eu vou ler, porque eu não quero aumentar nem diminuir nada, porque ali é um relato que ela tá contando, tá? Então assim, se pra você é pesado, tá aí a minutagem, já pode dar aquela pulada básica, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. E pra você que ficou, vamos lá, o abuso. Lembrando assim, gente, que no abuso, como eu já falei, esse episódio foi tudo... Eu achei interessante assim, que não jogaram a Xuxa dentro de uma sala, dentro de um quarto, não interessa, só com uma câmera e ela falando. Não, colocaram ali a Luísa, né? As duas conversando a respeito desse abuso. Não sei, gente, eu senti um acolhimento, sabe? É diferente você tá ali gravando aqui para uma tela e você tá sentada com uma amiga contando uma situação difícil. Então eu achei interessante, houve todo esse acolhimento, houve ela falando dessas situações como modelo, tudo para construir para chegar até essa parte, que agora eu vou falar para vocês. Então, assim, gente, já tava lá, né? Ela tava lá com a Luísa, Brunet, ela vai começar a falar sobre isso. Nessa parte do documentário ficou meio que um ping-pong. Mostrava um pouco a Xuxa com a Luísa, mostrava ela ali no Fantástico, a parte que ela falou, mostrava ela com a Sasha e também tinha lá ela um pouquinho com o Vlad, né? Com o irmão dela conversando sobre isso. No ano de 2012, no Fantástico, existia um quadro chamado... Como é que era, gente? O que eu vi da vida. Existia esse quadro lá, no Fantástico. Tanto que o Jô Soares, a Ivete Sangalo, o Chico Anísio, o Zeca Pagodinho, bastante gente, né? Participou, ia lá, sentava, conversava um pouquinho o que eu vi da vida, né? E chegou essa parte da Xuxa, que foi uma revelação dela que chocou muito o Brasil. Ninguém esperava por isso. Eu vou ler o que foi que ela falou, tá bom? Eu não sei se aqui no YouTube você consegue encontrar na íntegra, mas essa parte, gente, é necessário eu ler, porque eu não posso resumir, nem cortar, nem o relato que ela dá, tá? Então eu vou começar. Eu fui abusada, então eu sei o que é que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso, a gente acha que a gente é a culpada. A gente acha que eu sempre achei que eu tava fazendo alguma coisa, ou era minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. Eu não eu não eu não me lembro direito. Assim, eu sei que eu era muito nova. Eu me lembro do cheiro. Tinha cheiro de álcool. Tinha um cheiro de alguma coisa que eu não sei o que foi. Depois aconteceram muitas vezes. Parou aos 13 anos, quando eu consegui fugir. Agora tem essas coisas que pra mim me doem, me machucam, me dá vontade de vomitar. Vomitar. É essa que é a palavra. Eu tinha medo de falar pro meu pai, o meu pai achar que eu era culpada, que eu estava fazendo isso, porque uma das vezes aconteceu com o melhor amigo dele. Era
ele queria ser o meu padrinho. Eu não podia falar para minha mãe, porque uma das vezes também foi com um cara que ia casar com a minha avó, a mãe dela. Então, a errada sou eu. Eu não tinha experiência, eu não sabia o que estava fazendo, o que era. Até hoje, se você me perguntar por que aconteceu essas coisas comigo, eu ainda acho que a culpa foi minha. E a gente não pode pensar isso, porque a criança não tem culpa. A criança não sabe. Talvez eu tivesse passado por tudo isso para hoje eu chegar e dizer, eu quero lutar por ele, sabe? Gente, eu às vezes não consegui expressar metade do que metade do que foi a Xuxa falando ali, né? Mas assim, cara, é difícil você ouvir que uma criança, uma pessoa, um ser humano, né? Mas criança me pega muito, passou por tudo isso. Então, assim, o Pedro Bial, ele depois, isso passou, tá? No documentário na íntegra, essa parte ali do quadro que eu vi da vida. E depois volta, agora, na atualidade, o Pedro Bial perguntando pra Xuxa, né? Por que naquela ocasião, né, você abriu, você se sentiu que você poderia estar falando sobre isso? E a resposta dela foi assim, ela falou, por causa da minha filha. Assim, a maioria das pessoas que passam por isso, né, não vou falar que existe lá uma cartilha, mas a maioria, elas falam sobre isso depois que elas têm filho. Eu não sei, gente, acho que é um modo de proteger as crianças, né? Aí a gente vai pra Xuxa e a Sasha, lá em Coroa Grande. Lembra lá em Coroa Grande? A Xuxa tá com a Sasha e a Xuxa mostra. Ela falou, essa aqui é a casa do Álvaro, ele que era o melhor amigo do meu pai e ele foi o último cara que me abusou. E ela fala assim, quando ela tinha 13 anos, né? E ela fala que aquela casa ali, a primeira vez que ela ganhou uma grana, um dinheiro bom, a primeira coisa que ela fez foi comprar. E ela não entende o porquê. Ela falou, é estranho, mas eu não sei porquê, mas eu quis comprar essa casa. Não sei te explicar. E você vê que ela chora, né? Você vê ali ela secando. É difícil, gente. Não é fácil. É bem complicado. E você vê que ela menciona, ela fala, é estranho, né? Porque eu deveria querer ficar longe dessa casa, mas eu fiz questão de comprar. Tanto que é uma propriedade que é da Xuxa, né? Difícil. Eu tirei uma foto assim, do meu computador, que eu não sei se eu vou conseguir encontrar na internet, né? Mas essa foto aí que vocês estão vendo, essa daí era a casa do Álvaro. Desse nojento imundo, desse ser humano imundo que abusou, foi o último a abusar da Xuxa. Voltando lá pro Pedro Bial, a Xuxa comenta que foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez na vida dela, né? Que assim, é lembranças que às vezes tem situações, eu não sei se você que tá me assistindo, depende também, tá, gente? Tem várias situações que você cria um bloqueio dentro da sua mente. Você simplesmente bloqueia. Só que às vezes o bloqueio que você faz é tão forte que você não consegue entrar ali e não tem... Você se bloqueou, literalmente. E aí ela fala, gente, pra mim foi tão difícil. E quando eu comecei a falar, é que é incrível. Parece que assim, parece que é uma cascata que desce daqui, vai pra boca e você não consegue parar de falar. Ou que sobe, quando você vê, você já tá falando e não consegue parar de falar. Ela falou, pra mim foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, falar a respeito disso. E depois, pra mim, foi mais difícil ainda de ver como que as pessoas pegaram aquele meu vídeo e começaram a tentar analisar se eu tava falando a verdade, se eu tava falando mentira, olhar as minhas mãos, a minha boca, os meus trejeitos. Então isso pra mim, eu me senti como se eu estivesse sendo violada mais uma vez. Por isso que muitas das vítimas, infelizmente, a maioria fala que por isso que não falam. Porque as pessoas não acreditam. As pessoas, mas por que você demorou tantos anos assim pra falar? Por que isso, por que aquilo outro? Aí a gente volta pra Luísa, né? Ali pra conversa das duas, você vê que a Luísa, ela fala, Xuxa, eu fiquei chocada quando você falou aquilo na televisão. E aquilo, gente, às vezes a gente tem uma amizade tão grande com uma pessoa, sei lá, de muito tempo, mas isso também não quer dizer que você tá preparada pra contar sobre tudo. E é vice-versa. Eu te garanto isso. E a Luísa fala que ela ficou muito chocada, que depois, quando elas começaram a falar mais, aprofundar a amizade, porque às vezes tem amizades que é rasa, né? A nossa amizade a gente vai, a gente sai, a gente trabalha, a gente bebe, a gente ri, fala um pouquinho da vida,
mas é tudo muito raso. Então, assim, quando elas sentaram para conversar mesmo a respeito da vida das duas, elas viram que elas tinham histórias mais incomuns do que elas pensavam, né? De abuso, de violência, violência verbal, até mesmo às vezes violência sexual. Então, assim, a Luísa fala, e ela fala, gente, é difícil, traz vergonha, dá vergonha. Só que a Luísa ressalta que não existe essa história de tempo. Nela, gente, não existe essa história de, um tempo, tem o tempo. Não, tem tempo nenhum. As mulheres precisam conversar sobre isso. Elas precisam entender que elas podem falar, porque infelizmente isso é uma coisa muito comum. Nessa parte, eu não concordo muito com a Luísa. Eu acho que cada um sim tem o seu próprio tempo. Eu sei que é importante a gente falar para as pessoas que as pessoas podem falar e elas devem falar, bem que ninguém deve nada, gente. Acho que você tem que chegar ao ponto de você querer falar ou não. Porque é uma experiência, infelizmente, sua. É uma coisa muito íntima sua. Então, nesse ponto, eu levei para esse lado. Quando a Luísa falou, a Luísa Brunet falou, não existe esse negócio de tempo. Não tem tempo, gente. A gente tem que falar, a gente tem como... E não é assim. Não é assim. A pessoa, ela sobreviveu àquela situação toda. Ela vai rever aquilo ali na mente dela para sempre. Pra sempre. Foi o que a Xuxa falou pra Luísa. A Xuxa, gente, é incrível. Pode passar anos, você pode estar velha e você lembra. Você lembra do cheiro, você lembra da situação. É horrível a gente não conseguir apagar isso. Então, assim, além de você ter as lembranças, e ainda se você tranca muito bem trancado dentro de você, aí você tem as lembranças, mas não consegue falar. É muito complicado, não é fácil não. Em determinado, mostra também o Vlad, né? Lá com a Xuxa, e o Vlad conversa, ele fala, gente, eu fiquei chocado quando a minha irmã falou ali na televisão que tudo aquilo tinha acontecido. Aí vem a parte da culpa, que você querendo ou não, você pega pra si a culpa daquilo tudo, porque ele era um irmão, ele era mais velho que ela. Ele falou, gente, eu ficava muito com a Xuxa, eu andava muito com a Xuxa comigo, mas não dá pra gente ficar 24 horas com ela. Então, assim, é interessante, quando vem uma onda dessa que a gente fica sabendo, cada um pega pra si uma coisa. Poxa, acho que eu fui uma má amiga, ela nunca se sentiu à vontade pra conversar isso comigo, pra conseguir falar. O outro pega pra si, eu falhei como irmão, eu falhei como pai, eu falhei como mãe. E não é assim. Você vê que ele fala, caramba, por que você não me contou? Aí a Xuxa fala, porque eu acho que você ia querer sair matando todo mundo, você ia matar todo mundo. Então eu decidi não contar. E o Vlad fala, eu me senti impotente, né? Eu senti como se eu não tivesse feito a lição de casa, como se eu falhei no meu dever de te proteger. Aí, voltando lá pra Xuxa e a Sasha, lá em Coroa Grande, a Xuxa, ela conta, né, o que aconteceu quando ela saiu da casa daquele homem asqueroso e nojento. Que ela saiu da casa dele, ela saiu correndo, ela foi até a praia chorando e ela foi pra se lavar. Ela fala que ela esfregou barro, ela esfregou areia no corpo inteiro dela e se lavou ali no mar. É aquele... Ai, gente, aquele modo de você se sentir limpa. Você precisa se sentir limpa, né? Então, assim, aí volta lá pra Xuxa e a Sasha, ela falando a respeito disso. Você vê que o Bial, voltando pro Bial, ele fala, né, que que é comum as pessoas que sofreram abusos durante a vida, elas desenvolverem algumas manias, algumas compulsões, algum comportamento autodestrutivo. Aí o Pedro Bial, ele pergunta pra Xuxa, né, você reconhece algum desses padrões na sua vida? Você desenvolveu? E a Xuxa ela fala assim, eu tomo muito banho. Eu tomo muito, muito banho. E eu tomo banho de bucha, aquela bucha mesmo. E eu me esfrego muito, às vezes eu chego a me machucar. Ela fala que desde os 9 anos dela de idade, ela desenvolveu uma infecção urinária crônica. Por quê? Porque ela lava demais, ela lava muito. Ela se fere por dentro, ela chega a se ferir. E pra você que é mulher que tá me assistindo, você sabe que a gente tem que ter uma higiene, mas também não é assim, né? Porque senão você vai se ferir por dentro mesmo. E ela percebe que é isso que ela desenvolveu. Né? E ela fala, tanto que se alguém perguntar pra mim, nossa, mas por que você faz isso? Por que você toma tanto banho? Por que você se esfrega, você fere a sua pele, o seu corpo? Ela fala, porque eu me sinto suja. Então, assim, ficou isso nela. Aí, assim, pra encerrar, se tiver uma coisa positiva pra tirar de tudo isso,
né? Fala assim que depois, além da Xuxa ser julgada, ai, tá querendo business, tá querendo biscoito. Ai, gente, eu acho meio complicado uma pessoa falar isso, porque eu acho que também, eu quero acreditar que existe limite pra business, né? E eu não acho que a Xuxa ia querer business falando uma coisa dessa. Mas teve muita gente que falou sobre isso, mas uma coisa que a Xuxa, ela não vai falar feliz, tanto que ela fala, gente, eu não posso falar feliz, que eu fiquei feliz, mas que eu me senti de dever cumprido. Que, assim, após o domingo, na segunda-feira, o número 100, que é o número que a galera liga pra falar a respeito dessas coisas, cara, se tava em 80%, 80 mil ligações, subiu pra 100 e pouco. Foi um aumento enorme. E em uma dessas ligações, foi uma menina que viu a Xuxa no Fantástico e ligou pra denunciar o avô dela. Ela falou que a mesma coisa que o avô da Xuxa, né, que na verdade era o marido, o segundo marido, não sei, da mãe dela, ela falou, o meu avô também fez isso comigo. Então assim, a Xuxa fala, eu não posso falar que eu fiquei feliz, porque não é esse sentimento de felicidade. Mas quando você sente que, de alguma maneira, você ajudou uma menina. Porque é verdade, há muita discussão a respeito disso, né? Vai ter ensino, educação sexual na escola ou não? Tem muitas meninas que, por incrível que pareça, não entendem, gente, o que tá acontecendo. Tem muitas meninas que passam por essa situação que não entendem mesmo. Eram muito novas. Aí depois, quando mais velhas, é que elas começam a entender. Eu entendi o que aconteceu comigo. Eu entendi que, infelizmente, eu fui vítima, né? Vamos falar, né? Já passamos lá. É isso, gente. Assim, não se aprofundou muito. Foi isso que falou. Tudo que eu falei aqui, às vezes eu posso ter dado, sei lá, às vezes mostrou mais, falou mais, mas é um assunto tão delicado que era isso. Ela falou o que aconteceu, ela falou das marcas que deixaram nela, que até hoje ela desenvolveu, né, algumas coisas, só para não passar em branco. Infelizmente, esse acontecimento triste na vida da Xuxa. Agora o Pedro Bial ali sentado com ela, ele fala, bora fazer uma retrospectiva, né? E eu fui anotando também, e teve coisa aqui que eu não sabia, hein? Eu pensei que eu sabia dos programas, mas às vezes você aqui comigo, você também não sabia. Primeiramente, a Xuxa começou com o Clube da Criança, tá? Vamos corrigir, é que lá eles começam com o Xuxa Show, às vezes só porque tava falando da, da Globo, mas na verdade a Xuxa começou com o Clube da Criança. Eu que tô acrescentando, isso que é o primeiro da lista, viu? Não é nada de Xuxa Show, não. Então seria o Clube da Criança, Xuxa Show, o Parque da Xuxa, Xuxa Hits? Eu nem sabia que existia esse programa. Existiu. Você assistiu Xuxa Hits? Xuxa Hits, Planeta Xuxa, Conexão Xuxa, Xuxa no Mundo da Imaginação. Tanto que nessa parte o Biel fala, é Xuxa no Mundo da Imaginação ou Xuxa só para os baixinhos ou eram os dois projetos juntos? Ela fala, não, o Xuxa só para baixinhos começou lá no Xuxa Park. Aí ele, eu achei maravilhoso que nessa parte a Xuxa pega e fala assim, que ela adorava fazer o Planeta Xuxa. Ela, olha, se teve um programa que eu amava fazer era o Planeta Xuxa. Essa mulher tá doida? Já faz 3, 4 episódios que eu tô falando que essa mulher odiava, e essa mulher me vem aqui no 5º episódio e fala que ela tá adorando. Essa mulher tá doida varrida. Gente, eu tenho como provar. No 3º episódio, depois que passa o Zafiro, o Ayrton Senna, a Sasha, que entra ali na parte que o Xuxa Park pegou fogo, ela fala que ela não gostava de fazer o Planeta Xuxa. Nos segundinhos ali finais, ela fala, tá, não sou louca não, tá bom? Eu fiquei assim, eu falei, como que essa mulher fala que adorava? Se até agora essa mulher falava que é, Xuxa? Ela tá querendo jogar eu contra eu? Ela pegou e fala, eu adorava, porque ali a apresentadora era maluca, ela sei lá o quê, porque assim, ela sentia mais liberdade no Planeta Xuxa. Foi o que eu falei, gente. O que eu disse? Pra mim, eu achava que ela adorava. Porque, nossa, ela dançava pra caramba, e tchuru, 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 tchuru. E eu falei, nossa, que bacana, né? A Xuxa gosta. Ela chega no segundo episódio, no 3º, e fala, não, eu não gostava, eu ia chorando, eu detestava. Pra no 5º episódio, essa mulher me aparecer falando que adorava. O que é? Naquele dia, quando ela foi gravar, ela falou que detestava, e hoje ela adorava. Amor, você tem que se decidir, amor, você gosta ou você não gosta. Eu, hein? Ai... Aí, gente, vamos falar Xuxa vaza da Globo. Eu escrevi bem assim, Xuxa vaza da Globo. O Biel pega ali pra conversar com ela, né? Ele fala, vamos falar da sua saída da Globo? E eu falei, vamos. Por favor, fale-me tudo, que eu vou anotando aqui pra depois contar pro povo. A Xuxa falou o seguinte, que ela falou, gente,
Eu percebi que... E peraí que eu tô me ajeitando, mas a gente vai conversando. Eu percebi que a galera não tava mais feliz com o meu trabalho quando eu comecei a receber não. Todo o trabalho que ela apresentava, projetos, né? Projetos que ela apresentava lá pra grande cúpula da Globo, né? Pros grandes diretores lá da casa. Eles falavam, não gostamos. Não vamos aprovar, não vai fazer. E ela começou a receber muito não. E ela já, tá legal, né? Eles já não me querem mais aqui. Só que ela dá a entender, nas minhas palavras, que eles foram uma cambada de pilantra. Em vez de ele chegar nela e falar, Xuxa, você não acha que já deu essa parceria aqui com a gente, né? Já foi, já deu, foi legal, foi lindo enquanto durou. Vamos parar por aqui? Em vez de eles chegarem e ser sinceros nessa reunião, não. Sabe quando você quer não tá feliz mais no serviço? E o seu patrão também não tá mais feliz com você, aí tá dois infelizes, aí começa uma briga de... Ai, gente, como é que você puxa de um lado, você puxa de outro? É isso aí que você pensou. Sabe quando começa assim? Que seu patrão começa a te infernizar pra você pedir as contas? No popular, acho que foi isso. Ela falou, só que assim, eles não tiveram coragem de chegar em mim e falar que não estavam mais felizes, que não dava mais pra eles. E eles queriam que eu falasse que eu não queria mais ficar. E aí, o que eu gosto nessa parte é que ela fala assim, só que acontece o seguinte, a emissora Y, quem é a emissora Y, Xuxa? É a Record? Cacete, Xuxa, fala Record, cacete. Não tem como esconder isso da tua vida, mulher. Tu saiu da Globo, tu saiu da Manchete, foi pra Globo e depois tu foi pra Record. Ela fala que a emissora Y falou pra ela, olha, a gente só quer ver você feliz. É só isso que a gente quer de você. Né? Porque às vezes quando você tá ali na reunião, você pergunta, e aí, qual que é o nosso projeto? O que vocês vão querer que eu faça? E a emissora só falou, Xuxa, a gente só quer que você seja feliz. E ela, cara, eles falaram num ponto que mexeu comigo. Por quê? Porque eu já estava infeliz na Globo. Então, ela arrumou os panos dela e, saiu vazada pra Record. Então é isso, né? Ela se mudou lá. Xuxa se mudou pra Record. Xuxa já está agora na Record. Lembrando que a Xuxa falou assim, gente, quando eu saí da Globo, eu não pensei que eu ia pra nenhuma outra emissora. Mas a Record, a Y, né? A Y foi, convidou. Detalhe, gente, nessa parte do documentário, as imagens é da Caras, sabe a revista Caras? É deles, tá? A imagem. Ai, gente, às vezes eu acho que a Globo gosta de causar pra própria cabeça dela, né? Aí é isso, ela se mudou pra Record, de Malicuia. Ela fala, gente, assim, eu sou muito agradecida à Rede Globo. Eu não chegaria onde eu cheguei sem a Globo. Eu também tenho um grande carinho pela Record, né? Ela fala que na Record ela ganhou um programa que era um programa lindo, era um programa que ela gostava muito, que era o Dance Dance. Eu não sei se você chegou a assistir ela lá na Record. Eu, pessoalmente, eu já estava velha, já estava com muita coisa pra fazer. Eu fiquei sabendo da saída dela da Globo, mas há muitos anos eu já não assistia mais a Xuxa. Né? Igual eu falei, eu via muito assim, porque a vida dela andou e a minha também. Eu não sei se você, tipo assim, Thaís, era só quando eu era mesmo ali pequena, porque eu só via mesmo a Xuxa. Alguns programas, não eram todos, mas só quando eu era pequena. E ela foi pra Record, ela só menciona o programa Dance Dance, mas ela teve outros programas lá. Eu tava lembrando hoje, ela não tinha um programa que ela entrevistava o povo numa cama? Não sei porque me vem a imagem da Anitta, que a Anitta chegou a participar, acho que, desse programa da Xuxa. Mas ela só menciona esse, o Dancing Dance, que ela fez lá, que ela gostou muito, que ela tava muito feliz, e bibibi, bobobó. E ela, assim, ela não fala o porquê que ela saiu da Record, o que aconteceu lá, isso não é mencionado. Ela só fala que ela chegou, que foi lindo, que foi maravilhoso, que foi... Pronto, aqui ela já começa a falar, no documentário ela já corta, e ela já aparece falando que hoje ela tá livre estou, quase Elsa do... Olha, maldoso, hein? Quase que uma Elsa do Frozen, né? Livre estou. Porque hoje em dia ela não tem nenhuma emissora, ela tá só a Xuxa, acabou. É ela e mais ela. Então assim, ela tá se sentindo muito bem, ela tá muito feliz. Que ela não tá fechada com ninguém. Ela é de todo mundo e todo mundo é dela. Não falou nada disso, não. Nesse ponto da entrevista, a gente já tá caminhando pro final, tá? Bem finalzinho mesmo. Então, bora lá. Bota uma roupa de malhar comigo e vamos dar uma corridinha. A Xuxa, o Pedro Bial, ele fala, né, que eles já são há 35 anos amigos. Que há 34 anos, no ano de 80 e... 80 o quê, menina? Você não marcou? Acho que ele falou 84, se eu não me engano. Calma, eu vou me achar.
87, amor, que 84, tá doida? No ano de 87, pro Globo Repórter, o Bial fez uma entrevista na casa da Xuxa e ele gostaria, né, na época ela tinha 24 aninhos, e no dia de hoje ele gostaria de repetir as perguntas que ele fez lá pra ela há 35, 34 anos atrás. A Xuxa acha massa, né? É legal, Xuxa, ótimo, pode fazer. Vamos para perguntas? Vamos lá. Xuxa, você já teve vontade de largar tudo? Responda. É atual, né? Agora, no dia de hoje. Ela fala sim. Ela fala, eu já tive já vontade de largar tudo. Vamos lá pro passado. Ela fala sim também. Eu resumi, tá, gente? Porque lá no passado ela fala bastante coisa. Ela fala que ela trabalha muito, que ela trabalha demais, que tem hora que cansa. Mas, resumidamente, ela já pensou sim em parar com tudo. Atualmente, ela também já pensou em parar com tudo, mas diferente lá do passado, que ela falou que ela trabalhava demais, hoje em dia é porque ela fala, gente, às vezes eu fico cansada de ser enganada. Por seguranças, por maquiador, pessoas que me enganam, pessoas que me faz, falou trouxa, alguma coisa assim. Então, assim, ela já pensou em várias vezes desistir. Ela, ai, chega, né? Acho que eu não preciso mais passar por isso. Mas aí vem uma coisa boa, vem alguma coisa assim que, poxa, ela olha e fala, tá bom, vai, vamos continuar. Pergunta número 2. Você tem medo de envelhecer? Lá no passado, ela falou que ela tinha... Ela se, assim, envelhecendo, ela falou assim, eu gostaria de ser uma velha chocante. Uma velha que pode contar com as pessoas e as pessoas podem contar comigo. É isso que eu achei interessante, esse modo que ela colocou. Ela, poxa, queria, vai. Bem que assim, tem medo de envelhecer? Ela não falou que não no passado, ela só falou. Eu gostaria de ficar uma velha chocante, uma velha pra frente, uma velha que eu posso contar com as pessoas podem contar comigo. Eu acho isso bem legal. E hoje, Xuxa, você com seus 60 anos de idade, você tem medo de envelhecer? E ela fala, eu já tô velha. Como que eu vou ter medo de uma coisa que eu já sou? Não, eu já tô velha já. E ela aproveita pra falar que ela tá feliz, né, com essa nova fase dela, que por enquanto ela tá feliz com o rosto, com a pele. E assim, gente, ela não vê necessidade de esticar, que às vezes, né, a gente se sente assim, meio tentada, dá uma esticadinha. Mas não, ela tá muito feliz do jeito que ela tá hoje em dia. E sabe o que eu vou falar pra vocês, gente? Às vezes pra você aí que tá assistindo, que às vezes tá se sentindo, ai, eu estou tão velha. Amor, agradeça a Deus que você tá tendo o privilégio. Tem muitos que nem tiveram o privilégio de envelhecer, né? Tem gente que foi aí muito novinho. Então, assim, eu acho que envelhecer é pra poucos. A gente só tem que tentar tomar conta da carroceria, né, gente? Alimentação, exercício, senão a gente começa a adoecer. Mas essa pergunta no dia de hoje, não, ela não tem medo de envelhecer. Ela tá satisfeita com a imagem que ela vê no espelho, ela tá satisfeita com ela mesma. Bacana, né? Não são todos que podem falar isso. Foram só essas perguntas, tá? Acabou. Vamos falar do Juno? Vamos falar do Juno. Eu também fiquei feliz, porque eu falei, meu, tivemos o Ayrton, tivemos agora nesse último capítulo o Pelé, né? E tivemos um pouquinho do Zafir lá no terceiro capítulo. Vamos falar do Juno. O Juno também entra. Eu não sabia que ele era cantor. Desculpa, eu não lembro dele. Você que tá me assistindo, você lembra dele? Você curtia? Você gostava ali, aquela baladinha romântica? Pois é, Juno, nosso querido Juno, participou do show da Xuxa pela primeira vez. Aquele cabelo gostoso, chororó, chitãozinho, essas coisas. Moda, gente, isso é moda. E ali eu gosto que assim, fizeram um compilado de imagens do Juno indo no programa da Xuxa, né? Parece até que ele foi lançado lá do programa dela. Que ela falou, ó, lançamento, hein, Juno? Ela tá com o disco dele na mão. E eu gosto que todas as vezes que Xuxa vê Juno, Xuxa sempre pergunta, Juno, você está namorando? E ele fica sem graça, ela também, eu não sei se era o ponto aqui, tipo, Xuxa, pergunta aí pra gente. E a Xuxa fica muito sem graça, tá na cara dela que tipo assim, ai gente, tô sem graça de fazer isso. E ela, toda vez ela pergunta isso, e toda vez o pobre do Juno está solteiro. Sim, Juno não encontrava uma pessoa certa pra ele. Tem um certo desses compilados, tem uma vez que ela pergunta, você ficaria com uma fã? E ele falou, ficaria sim com ela. Ela, ai, sou sua fã. E sai correndo e volta correndo. Ai, bobagem. Tem também uma vez que ela fala, Juno, você veio aqui, você falou que você era solteiro, mas eu tive informações que você tá comprometido. Que história é essa? E ele, não, eu não tô comprometido, não. Então, assim, eles se conheceram
Já há um bom tempo. Aí passaram-se 25 anos, o Juno fala que mudou, que ele também parou de se apresentar em programas, ele mudou de gravadora, a Xuxa foi viver a vida dela e o Juno foi viver a vida dele. Em 2012, com ele fazendo participação na novela Salve Jorge, você chegou a assistir o Juno em Salve Jorge? Desculpa, gente, depois que começou com esse negócio de internet e streaming, eu nunca mais assisti TV aberta, tá? Eu devo confessar aqui pra vocês que eu sei que isso vai mudar a sua vida, não vai? Esse exato momento mudou sua vida de saber isso da minha vida. Mas eu não assistia mais, então assim, eu nem sabia que ele participou. Pois é, ele participou em 2012 e foi através daí que ele se encontrou com a Xuxa. Aí mostra uma imagem assim longe que você fica olhando. Onde é que é isso aí? É na Record? É na emissora Y? Ah, tá. Ele se encontrou com a Xuxa e ele falou, poxa, vamos trocar números, né? A gente vai ficar mais 25 anos sem se ver. E a Xuxa fala, então, mas é que eu troquei meu número de telefone, eu não sei meu número. E o Juno menciona assim que ele fala, ok, entendi, ela não tá querendo me dar o telefone. Mas na verdade era isso mesmo que aconteceu, a Xuxa tinha mudado o mês de número, não lembrava. Mas resumidamente, demorou alguns dias, mas eles se marcaram. O Juno foi na casa da Xuxa, né? E ali, amor, no primeiro dia, já rolou beijo, e biriri, bororó, e viva todo mundo. Que fofo. E a partir daí, os dois já começaram a ficar juntos, né? O que eu gosto, gente, é que a Xuxa, ela é muito sincera. A Xuxa chegou no Juno e falou assim, é o seguinte, você vai ser o meu PA. Você sabe o que é PA? Você sabe que eu sei que você sabe o que é PA. A Xuxa chegou no Juno e falou isso, ó, tá bom, tal, mas você vai ser meu PA, tá bom? E o Juno falou, tá bom. Porque a Xuxa, gente, é interessante, é bonita. Ela fala, gente, eu acho que se eu não tivesse que essa idade que eu tenho hoje, que esse amadurecimento, eu não teria ficado com ele. A gente poderia ter transado, mas nada mais que isso. E do lado de lá, você vê que assim que ela conheceu ele, ela falou, vamos lá, vamos preencher aqui a ficha. Juno, qual que é o seu tipo sanguíneo? Você fuma? Bebe? Tem filhos? Qual que é a sua renda? Ela só quis saber se ele bebia e fumava. E ele falou que já tinha bebido, que já tinha fumado, mas tinha parado com isso, que agora ele fazia yoga. E ela fala, gente, sabe o que eu vejo? Que eu acho que o Juno estava sendo preparado literalmente pra mim, porque eu tenho problemas com gente que bebe, que fuma. Não dá muito certo comigo. Então, assim, o Juno, a gente tinha tudo um combinado, né? É o seguinte, você vai ser meu PA, nada de abrir a porta do carro, porque você anotou, né? Vocês anotaram. Lá no terceiro episódio, o Xuxa falou, não abre porta do carro, não paga a conta de restaurante pra mim. E o Juno, ok. Ela falou, a gente tinha tudo planejado, tava tudo no esquema. Deu tudo errado. Deu tudo errado, porque eles dormiram de conchinha. A Xuxa falou que em 3 meses ela já queria falar que amava ele. Aí eu acho engraçado que ela falou, eu já quis apresentar o Juno pra minha filha. Se eu não me engano, a Sasha, na época, eu cheguei a anotar. Mas se eu não me engano, é que... deixa eu ver aqui, calma, deixa eu ver se eu me acho. Tarará, tarará, não, acho que tá aqui, tá aqui. Calma. 14 anos. Ela falou que na época a Sasha tava com 14 anos e ela falou, ó, eu não posso te apresentar pra minha filha como meu PA, né? Então tá bom, a gente começa a namorar, mas só por isso. Mulherzinha que não dá o braço a torcer, hein, Xuxa? E assim, é muito bonitinho. Aí mostra mais uma vez a Glória Maria perguntando, Xuxa, você vai casar? E é engraçado que a Xuxa, caramba, essa mulher de novo com essa pergunta. Eu acho que assim, não que a Xuxa era contra casamento, mas pra ela era uma coisa que não funcionava, né? Eu não sou contra o casamento, mas pra mim é uma coisa que não funciona, é uma instituição que pra mim não rola. E você vê, ela fala, nossa, Pedro, hoje em dia essas pessoas perguntam, e aí, você tá namorando? Ela fala, não, eu tô casada. Ela, gente, olha, casada, pra mim dá uma coisa assim de falar, mas é o que é. É hoje o que eu tô casada. E eu acho bonito que nessa parte ela fala, gente, eu acho que foi o dedo de Deus na minha vida, foi Deus cuidando de mim. Porque assim, o Juno entrou na minha vida quando a Sasha tava indo para os Estados Unidos estudar, então querendo ou não, aquele negócio do pai se sentir abandonado, né? Poxa, você tá indo viver sua vida, não vai ficar aqui com a mamãe, com o papai. E como ela só teve uma, né, então... Sei lá, é diferente, gente, né? A criança tá ali o dia inteiro, aí é bebê, criança, é pré-adolescente. Agora ele fala, mãe, então, tô montando minhas malas, um beijo, te ligo. Então, assim, o Juno entrou nessa parte, que a Sasha tava indo viajar pro estrangeiro, aí a Xuxa perdeu o irmão dela, aí ela perdeu o pai, aí ela perdeu a mãe. E ela falou, gente, o Juno, ele faz a minha vida bem mais leve, sabe? Ele
ele leva tudo no bom humor, ele leva para outro lado, porque às vezes a gente se puxa para baixo, né? E é gostoso quando você tem ali um parceiro que te ajuda, e isso ela sente muito. Ela falou, então nisso Deus cuidou de mim, porque se eu não tivesse o Juno hoje, eu estaria muito sozinha. Eu estaria muito solitária. E eu acho bonito que eu anotei que a Xuxa fala assim, ela fala que o Beco, que seria o Ayrton Senna, era o cara que ela queria viver do lado. E o Juno é o cara que ela quer morrer do lado. Eu achei muito bonitinho mesmo. De verdade, assim, essa parte desse relacionamento dos dois. E os dois hoje tá aí, tá bonito, tá feliz. Aí entra a gente comentando, tem o Sérgio Malandro falando que ficou muito feliz, que o Juno é um cara muito do bem, que ele tá vendo a Xuxa viver, né? Ele falou, poxa, hoje o Júnior bota a Xuxa na moto, eles viajam, eles saem. A Xuxa uma vez me ligou e falou, eu quero ingresso pro seu show, né? Aí eu já perguntei, você quer quantos, né? Porque Xuxa eu já pensei em multidões. E a Xuxa, não, é só eu e o Juno mesmo. Ele, o quê? É, só eu e o Juno, só nós dois, sem grilo, sem problema. Arranja lá um lugar legal pra mim. Então, gente, eu não sei, assim, quando você acompanha, você tem um amigo que você ama e você vê, porra, velho, ele tá lá realizado, ele tá amando, ele tá se sentindo feliz. Você fica feliz, acho que é um tomar lá da cá, né? Você gosta da pessoa. E agora, assim, pra encerrar, nos últimos 10 minutinhos que eu fiz, é um resumo aqui, tá? Né? Nos últimos 10 minutinhos mesmo. É o quê? É um compilado de gente pra tá ali falando bem da Xuxa. Falando que tá feliz, que ela tá envelhecendo, que ela tá envelhecendo bem, que ela tá vivendo a vida dela, que ela não, assim, ela não parou pra esse negócio de estéticas, das pessoas julgarem ela, que ela tá maravilhosa, né? Ela tá numa fase muito boa da vida dela. Graças a Deus, né, gente? Porque quando você acompanha o documentário, você vê que essa mulher ralou, aí teve um sofrimento aqui, teve um auê ali, teve isso, teve aquilo. Mas agora, no dia de hoje, ela tá na sua plenitude, né? Então, assim, aparece a Angélica. Tá, você que reclamou que não tinha Angélica, tem Angélica sim, meu benzinho. Mas no final, pra falar isso, que ela vê que, assim, no rosto da Xuxa, como ela tá feliz. Ela falou, gente, acho que quando a gente tá em paz por dentro, isso reflete pra fora. Então, assim, aparece a Xuxa, aparece até o Jô Soares em arquivo, mandando beijo, a Hebe, Tom Jobim, um monte de gente, a Sasha, o Zafiro, o Juno, todo mundo ali pra falar o quanto amam a Xuxa, o quanto a Xuxa é importante, o quanto estão felizes, resumidamente, pela Xuxa. E nós terminamos com o áudio da Xuxa, falando assim, ela falou, gente, eu nunca vou ter como agradecer tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu só tenho a agradecer. Eu sempre vou agradecer. E sobe as letras, acabou. Foi isso. Doeu? Viu? Nem doeu. Minhas considerações finais. Pra mim, assim, em especial esse... Eu não sei se deu pra aparentar, mas pra mim foi muito difícil fazer esse vídeo por causa de toda aquela carga pra falar a respeito do abuso e tudo mais. E assim, pra mim, esse último episódio foi muito bagunçado. Sabe? Resumindo, Thaís, você gostou do documentário? Eu gostei. Tem falha sim, tá bom? Se você for assinar a Globoplay algum dia, porque eu acredito que vai ficar lá eternizado, e você for assistir, às vezes você pode falar, detestei, e tá tudo bem. É sobre isso. Eu gostei muito do documentário. Eu acho que assim, mesmo que é um documentário tendencioso, que isso fica muito claro, só é falar do que a Xuxa quer que fale, pra mim ali é... Sabe quando você faz uma limpa no seu passado, na sua vida? Às vezes, pós, né, quando ela partir, pode existir outros documentários, outros filmes, outros livros. Mas esse é ela contando a vida dela como ela quer. E é isso, gente. A sua vida, a minha vida, eu vou contar como eu quiser, né? Tem coisas que eu vou querer botar limpo ali, sim. Você vê que teve encontros nesse documentário que ela queria conversar, que ela queria colocar limpo. Teve o Boni, teve Sérgio Malandro, teve Viviane Sena, teve a Marlene também. Então, assim, eu acho que foi válido sim, eu gostei sim. De 5 a 4, ó, de 0 a 5, eu dou 4. Dou 4 pra ela, gostei sim. Gostei de tudo. Eu que não era fã da Xuxa, mesmo que, mas não foi assim. Gente, é a história dela. Ela contou desse jeito e pra mim tá muito bom. Né, rever, saber de algumas coisas, de muitas coisas que eu não sabia. Então, assim, eu gostei muito. A única coisa, por que eu não dei um 5?
por causa dessa bagunça cronológica, sabe? Pra mim, o primeiro episódio tinha que ter o quê? Infância, família, né? A parte do abuso. Mas aí é o modo que decidiu montar. Às vezes o Bial, ele achou interessante colocar em cada episódio uma coisa pra tentar segurar, pra tentar fazer você vir assistir. E deu muito certo, gente. Do mesmo jeito que tem muita gente hateando, tem muita gente falando muito bem. Sem falar que foi uma união do quê? Cara, encaixou com Criança Esperança, que foi semana passada, e teve aquela coisa histórica das meninas, Angélica, Xuxa e Eliana no palco. Então, assim, ela lançou, assim, ela soube fazer, ela ainda sabe fazer dinheiro. Sem falar que é igual eu falei, tem filme aí chegando. Eu não lembro o nome do filme, né? Mas eu vou deixar aqui o nome. Eu acho que não tem ainda capa o filme, mas eu vou deixar o nome e imagens, tá bom? Pra vocês verem aí. Se eu não me engano, acho que ela vai ser uma fada que ficou congelada no tempo. Eu não lembro direito, hein? Eu posso estar falando bobagem. Mas é isso. Eu gostei sim do documentário. Foi interessante, foi gostoso. A cada semana tá ali acompanhando, criticando, dando risada, sabendo coisas da vida da Xuxa. Eu, pessoalmente, gente, eu não tenho nada contra, tá? Assim, nossa, você... Não tenho nada contra ela mesmo. Só acho isso. E agora, se eu quero tirar, assim, pelo menos uns 2 minutos para agradecer você. Você que se inscreveu, você que comentou, você que... Gente, eu fiquei tão feliz que foi tantos comentários, foi tanta galera, uma troca de informações com vocês. De verdade, a você que escreveu, a você que puxou minha orelha, mas foi aquele tipo de puxada, sabe aquele tipo construtiva? Porque eu não ligo, gente. Vocês podem vir aqui, vocês podem falar sim, mas que seja uma coisa construtiva, sabe? Poxa, Thaís, eu tô te dando esse toque aí porque eu quero ver você melhorar. Eu tô vendo que você tem potencial. Tô vendo que você pode melhorar. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, uma puxadinha ali, que vai ficar show. Já tá bom, mas pode ficar melhor. Então eu quero agradecer muito, tá bom? Pra você que acompanhou esse projeto comigo, que me deu essa oportunidade, que ficou aqui, veio na minha casa, sentou. Nem te convidei para tomar um café, um chá, né? Você toma café? Você gosta de bolo? A gente faz bolo aqui. Então, assim, muito, muito obrigada, de verdade. Eu espero que você que se inscreveu permaneça por aqui. Vai vir outros projetos, vai vir outras coisas, tá bom? Então, assim, o meu muito, muito, muito obrigada a todos vocês que vêm se inscrevendo, que vêm comentando, que vêm compartilhando, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê a qualquer momento. Eu posso estar de volta. Posso estar aqui já mostrando, falando de qualquer outra coisa, tá bom? Para vocês que vêm escrevendo, que vêm dando sugestões, eu já anotei, tá? Eu também fico aqui anotando. Fala aí pra mim, o que você quer? Vou assistir. Mas olha aqui, eu vou criticar. Então não vale depois ficar borocochosinho, tá bom? Gente, se cuidem, fiquem com Deus, se agasalhem, tá bom? E a gente se vê a qualquer momento. Tchau!